vida da nossa educadora cristã, irmã Rafaela. Rafaela, não se preocupe com o tempo, deixe Deus usar você e entregue tudo que Deus colocou no seu coração, não volte com nada para casa, tá bom? E que a mensagem de Deus possa salvar pessoas nesta noite, como salvou Yasmin. Acertei o nome? Yasmin? Yasmin entregou a vida para Jesus no culto da semana passada. Que hoje também Deus possa fortalecer você, que já é do Senhor, e possa impactar a sua vida, você que ainda vai tomar uma decisão, tanto os que estão presentes, como os que estão em casa. Vamos orar com a irmã Tarsi pela vida de Rafaela. A Sofia, faz assim, Sofia. Sofia já está aqui, a igreja orou pela recuperação dela, e ela já está adorando a Deus conosco. Vamos orar com Tarsi. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em Tua casa, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela vida de todas as mulheres, ó Deus, da nossa igreja, pela vida, Deus, das esposas dos nossos pastores, Pai, que o Senhor continue as abençoando grandemente, Pai. Nesse momento, coloco a vida da irmã Rafaela em Tuas mãos, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações através dela, que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar tocando os nossos corações e que possamos sair diferentes de como entramos aqui nessa noite, Pai. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. É o pedido que eu te faço, te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Como é bom estarmos na casa do Senhor para louvá-lo, para engrandecer seu nome, para adorar a Ele. E nesse dia, como é bom estar aqui, é sempre uma grande responsabilidade estar falando da palavra do Senhor, e não só aqui, mas em todo o tempo. Falar sobre a palavra do Senhor é uma grande responsabilidade. E no dia de hoje, em que nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pela vida de cada mulher, da nossa vida, da nossa igreja, nós vamos estudar a palavra do Senhor, entendendo algumas verdades que Ele tem para nós, mas também algumas coisas que Ele requer de nós. Então vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo para que o Senhor venha estar sondando o nosso coração, para que Ele esteja abrindo a nossa mente, para que estejamos sensíveis àquilo que a palavra dele diz, não é o que a irmã Rafaela diz, ou que a irmã Rafaela virá a falar aqui nessa noite, mas é aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então, vamos orar para que o Senhor esteja falando ao coração de cada um que está aqui essa noite, cada um que irá ouvir em outro momento essa transmissão, ou que está nos acompanhando de casa, que o Senhor fale aos nossos corações. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, para estudar a Sua palavra, para entender a Sua maravilhosa palavra, que o Senhor venha estar sondando nossos corações, que o Senhor esteja falando aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Obrigado porque primeiramente falou ao meu coração e nesse momento eu apenas comunico aquilo que falou a mim. Tem misericórdia de cada uma de nós, de cada um de nós que está aqui nessa noite. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Nessa noite, eu gostaria de falar com as mulheres, com os homens, com todos, sobre uma verdade. E essa é uma verdade que nós já conhecemos, e é uma verdade que ouvimos muitas vezes as pessoas falarem, em muitos momentos, e a verdade que eu quero falar nessa noite é: Jesus te ama. Então, falando especialmente para as mulheres, mulher, você que está aqui, você que está nos ouvindo, Jesus te ama. Jamais perca essa palavra de vista, essa verdade de vista. Jesus te ama e você precisa a cada dia conhecer mais esse amor. Nós vamos falar então nessa noite no capítulo 15 de João, capítulo 15, os versos 12 a 14. E como eu disse, nós vamos falar sobre uma verdade, e a verdade é essa: Jesus te ama. Essa é uma verdade que você não precisa duvidar, tenha certeza dela. Jesus te ama, mas também ao longo do nosso estudo nós também entenderemos que esse amor requer de nós também alguns deveres, e nós vamos estudar a palavra do Senhor.
E o texto de João, no capítulo 15, versos de 12 a 14, nos diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Que maravilha é a gente entender que Jesus nos ama, né? E que não tem maior amor do que esse, é o que nos diz aqui, nos versos 12 e 13, que Jesus nos ama e que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos ama. Assim como Ele nos amou ao se entregar por nós. E então, remetemos ao versículo de João 3,16, que nós repetidamente falamos, que muitos já sabem de cor, mas é sempre bom trazer à memória. E esse versículo diz então o quê? Quem souber, fala comigo, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, minha irmã, meu irmão que está ouvindo essa noite, tenha certeza desse amor. E esse amor é tão grande, tão maravilhoso, que o texto nem consegue descrever como é esse amor. Assim, de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa. Deus nos amou de uma maneira tão grandiosa que enviou o seu Filho, Filho único, para que viesse morrer por nós e assim que nós pudéssemos, então, ter a vida eterna. E Ele morreu por você para te resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, assim como nós encontramos no capítulo 2 de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, e eu gostaria também de que nós lêssemos esse texto, para que você entenda que o Senhor, Ele diz que você é uma filha amada dEle, você é um filho amado, e que Ele diz algumas coisas sobre você, e que você jamais se esqueça disso, que Ele te ama, que é a verdade que nós estamos aqui falando nessa noite. E o capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. E olha só o que a palavra de Deus diz sobre você, mulher. Vou focar na mulher porque hoje a gente está comemorando ao Senhor pelo dia de amanhã, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, hoje eu vou falar para você, mulher, mas homem, saiba que a palavra também fala a você. A palavra de Deus se aplica a você. Então, tudo que eu falar para as mulheres, para você, homem, também se aplica. E o que a palavra de Deus, que é maravilhosa, nos diz também sobre nós, mulheres? Diz assim, ó, o capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mulher, nessa noite, entenda o que o Senhor tem falado sobre você, assuma essa identidade. Ele te ama, então você é uma filha amada do Senhor, que Ele te amou de uma maneira tão grande que enviou seu Filho para te resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele ainda te diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e tudo isso para que você então anuncie as virtudes daquele que te chamou das trevas, te resgatou das trevas para a maravilhosa luz dele. Então, compartilhe desse amor e jamais esqueça que você é amada por Deus de uma maneira muito especial. Ainda, Gênesis no capítulo 1, 27, capítulo 1, verso 27, vai te dizer que você foi criada à imagem de Deus. Então, não importa o que o mundo vem te dizendo que você é. Não importa o que a sociedade tem te pressionado a ser. Se isso é contrário à palavra de Deus, rejeite. E o versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis te diz que você é criada à imagem de Deus. Semana passada, estudando com os meninos na Bíblia deles, falava sobre esse texto, né, da criação e como Deus criou o homem e a mulher. E lá ele diz assim para eles, na linguagem dele, dizendo: você é uma cópia de Deus. Então, nós adultos, às vezes,
perdemos isso de vista, que nós fomos criados à imagem de Deus. E o que isso significa? Nós fomos criados para sermos cópias de Deus. Então, aquilo que é atributo do Senhor e que Ele pode comunicar conosco enquanto humanidade, nós precisamos prezar para ser assim como Deus o é. Se nós somos criados à imagem de Deus, nós precisamos a cada dia, como homens e mulheres de Deus, servos e servas, a cada dia nos conformar a essa imagem de Deus, cada dia buscando ser mais semelhante a Ele. Voltando para o texto de João, nos capítulos 13 e versículos, meus irmãos, me desculpa se eu falar capítulo, mas versículo 20, versículos 13 e 14, nos diz, assim como nós lemos, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos, e foi esse amor que Deus provou para conosco, quando enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Não tem amor maior do que esse. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Creia, Jesus quer ser seu amigo. Ele é seu amigo. E você precisa, então, para ser amigo de Jesus, fazer o que o texto acabou de nos dizer. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E aí, como eu disse, é uma maravilha saber que Jesus nos ama, que Ele nos criou, Deus nos criou a sua imagem, que Ele é nosso amigo, mas isso também requer atitudes nossas. E aí vem a pergunta, você é amada por Jesus, Jesus é seu amigo, mas e você tem sido amigo de Jesus e você tem amado a Jesus? O versículo 14 diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, nós temos obedecido aquilo que o Senhor tem nos mandado? Porque para sermos amigos dele, nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor nos deixou. E nós provamos o nosso amor por meio de nossas ações. Por vezes nós acreditamos que amor é apenas um sentimento, ou então que amor são palavras bonitas ditas uns aos outros, mas amor precisa ser colocado em nossas ações, precisa ser um amor prático. Romanos 5,8 nos diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou esse grande amor morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi um amor prático, foi um amor em ações. Deus enviou seu Filho e Ele veio ao mundo e morreu por nós, para que assim nós pudéssemos ser salvos. Jesus se entregou por nós e Ele foi obediente ao Pai. Será que a gente tem obedecido, amado ao Senhor por meio de nossas ações ou apenas por meio das palavras? E aí, ainda falando sobre isso, eu gostaria que você voltasse um capítulo e fôssemos então para João, capítulo 14, e olha o que diz no verso 15, João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Meus irmãos, vocês percebem a seriedade do que Jesus está falando para a gente? Por meio da sua palavra. É claro, é bem claro, eu não preciso ficar aqui tentando explicar o que o texto quer dizer, porque o texto por si só já é bem claro. Nós precisamos demonstrar o nosso amor a Jesus por meio da nossa obediência aos seus mandamentos. E ainda, quando não obedecemos, nós provamos que não amamos a Senhor, que não amamos a Jesus. 1 João capítulo 5, diz assim, dos versos de 1 a 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo,
e é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. E esses mandamentos, como nós acabamos de ler, no versículo 3, eles não são pesados. Amar a Deus obedecendo aquilo que Ele deixou para nós não pode e não deve ser um peso. Porque, como muitas das vezes o nosso pastor nos fala, pesado é viver uma vida de pecado, é viver uma vida de sofrimento como consequência do pecado. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente sofra. Ele tem o melhor para nós. Então, nós precisamos obedecer. E, ao obedecermos, nós seremos abençoados. E isso não será um peso, um fardo, obedecer ao Senhor. E nós venceremos o mundo, então, por meio da nossa fé em Jesus. E quando nós vencemos o mundo por meio da nossa fé em Jesus, o mundo observa as nossas ações de obediência ao nosso Pai. Então, eles conseguem ver em nós a obediência do Pai, o amor de Jesus, porque a nossa obediência é um sinal de amor para com o próximo, amor conosco. Agora, a desobediência prova a nossa falta de amor, porque o texto que nós lemos em João 14, ele é bem claro: aquele que não obedece, não ama. Aquele que não obedece os mandamentos do Senhor, ele não ama. Aquele que não guarda as palavras do Senhor. Versículo 24 do capítulo 14 nos diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A primeira parte do versículo é essa: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É muito importante e sério isso que nós estamos falando aqui nessa noite, meus irmãos. O amor do nosso Deus, ele é imenso para conosco. O Senhor nos ama, isso é uma verdade irrefutável. Nunca duvide disso, como eu já disse no início. Deus te ama e vai te amar até o fim. Mas você também precisa provar esse amor para o nosso Deus. Você precisa obedecer ao que o Senhor tem nos mandado. E Jesus, quando foi então interrogado sobre qual seria o grande mandamento da lei, assim como nós observamos em Mateus no capítulo 22, nos versos de 36 a 40, ele é interrogado assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor, Ele requer de nós amar ao nosso próximo como a nós mesmos, mas ainda o primeiro, como Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, assim como Ele deixou para o povo lá em Deuteronômio 6, dizendo essas palavras. Nós devemos amar o Senhor, meus irmãos, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E ao amarmos o Senhor, como nós lemos no capítulo 14, nós estamos obedecendo aquilo que Ele nos deixou. Estamos obedecendo os mandamentos do Senhor. Então, como eu amo ao Senhor? Obedecendo. Nós precisamos obedecer. Voltando para o texto de João, capítulo 15, os versos 12 e 14, que foi como nós iniciamos. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. Lá em Mateus acabamos de ler que Jesus deu uma dessas respostas, que nós devemos amar uns aos outros. Assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o nosso padrão é Jesus. Nosso padrão é alto. Nosso padrão de amor é Jesus. E esse amor se aplica na nossa vida como mãe, como esposa, como
uma mulher que trabalha no nosso local de estudo, no nosso local de trabalho, no nosso lugar de estudo. Nesses lugares nós vamos demonstrar o nosso amor, e esse amor tem que ser baseado em Jesus. Ele é o nosso padrão. Tem uma frase que diz: quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu, estudando essa semana, tinha notado, e hoje, inclusive, numa conversa, em casa, foi citada essa frase. E aí só confirmou aquilo que eu já tinha escrito para falar essa noite. E isso é uma verdade, meus irmãos. Se você não sabe aonde você quer chegar, se você não tem uma meta, qualquer caminho que você pegar, tá bom. Você não tem um alvo. E a gente tem que entender que o nosso alvo, ele é alto. É Jesus. Ele é o nosso padrão. A gente não tem que querer ser parecido com fulano, com a fulana, porque o fulano conseguiu isso, a fulana conseguiu aquilo, eu também quero. Acima de qualquer objetivo que você tenha, você tem que querer ser parecido com Jesus. Em tudo que você fizer. Eu quero ser a cada dia parecido com Jesus. E o caminho que nós devemos trilhar é esse. João 14,6 diz: disse-lhe Jesus, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Qual é o caminho que a gente tem que trilhar como servo e serva do Senhor? Jesus, ser cada dia mais parecido com Ele. Ele nos ama, nós o amamos, e para provarmos o nosso amor, devemos obedecer. Obedecer seguindo aquilo que Jesus é o nosso padrão. Finalizando, meus irmãos, os versículos de 26 a 27 do capítulo 14 de João nos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E eu gostaria de, então, encerrar esse estudo da palavra sobre aquilo que é uma verdade, que nós já sabemos, que é que Jesus nos ama, e também uma pergunta, que é se nós temos verdadeiramente amado a Jesus e sido amigo dele, amiga dele. Eu queria te dizer que é o Espírito Santo que vai te ensinar todas essas coisas. A cada dia, dia a dia, momento a momento. Peça ao Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Se por acaso você não tem conseguido obedecer, peça ajuda ao Espírito Santo, para que Ele esteja contigo, te fortalecendo, te ensinando, abrindo sua mente para entender aquilo que a palavra do Senhor tem dito. Porque, como eu disse, eu não precisava explicar nenhum desses textos que eu li essa noite, porque eles são bastante claros. Mas se por um acaso você lê e ainda assim ficar com alguma dúvida, creia que o Espírito Santo ele está aí para te ajudar a entender. O versículo diz: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não se atemorize. Nós conseguiremos amar a Jesus, ser amigas dele, obedecê-lo, com a ajuda do Espírito Santo. Então, peça ajuda a Ele. Caminhe em obediência ao Senhor, porque Ele te ama e Ele te dá a paz, como acabamos de ler aqui. Ele nos deixou a paz, para que nós não precisássemos ficar preocupados nem atemorizados. Então, nessa noite, eu gostaria de te convidar a refletir sobre isso que a gente estudou nessa noite, porque foi um estudo da palavra, e te convidar a fazer isso na sua casa, a cada dia, buscando entender as verdades que o Senhor tem para nós. Jesus te ama, Ele quer ser seu amigo, Ele é seu amigo, todos os dias Ele quer andar com você, e você precisa se dispor a também amá-lo e a ser amigo dele, obedecendo tudo aquilo que ele tem deixado como mandamento. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela nos ensina. Então, se coloca diante do Senhor pedindo para que Ele abra o seu entendimento
a cada dia, para que você entenda as maravilhosas verdades da lei do Senhor. E não precisa ficar preocupado com as coisas que acontecem, com as coisas que virão, mas antes, coloque-se diante do Senhor pedindo para que o Espírito Santo venha estar te conduzindo, te auxiliando, te ensinando. E não se turbe, tenha paz, porque o Senhor já te prometeu essa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, então não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E nesse momento eu gostaria que você se colocasse diante de Deus, pedindo o auxílio dEle, para que a cada dia você seja obediente, para que assim você demonstre amor a Ele, em tudo que você faz, em todos os momentos, em todas as situações da sua vida, em todos os lugares que você ocupa, na sua família, na sua casa, na igreja, no seu local de trabalho. E não se preocupe, antes coloque tudo diante do Senhor, que o Espírito Santo vai te ajudar. Então vamos louvar ao Senhor nesse momento, com uma canção que é baseada nesse capítulo 14 de João. E então, nesse momento, ore ao Senhor, se coloque diante dEle, para que, como nós oramos no início, que Ele sonde o seu coração e Ele te mostre aquilo que você precisa aperfeiçoar, aquilo que você precisa obedecer, aquilo que Ele quer falar com você. Ele e você, nesse momento, se derrame diante dEle, pedindo auxílio, para que você se sinta amada, que você sinta Ele como um amigo próximo, e que você então se disponha também a amá-lo e a ser amiga dele. Não se turbe o vosso coração.
dos meus maus caminhos. Eu sei que o Senhor me ama e me ama de uma maneira tão grande que enviou seu Filho. Mas nesse momento eu quero me colocar diante do Senhor em obediência. Perdoa, Senhor, os momentos em que eu estive errante, em que eu não obedeci ao Senhor, que eu quis fazer as minhas próprias vontades. Mas, Senhor, me ajuda nesse processo. Que Teu Espírito Santo esteja movendo o meu coração, meu entendimento, para que eu esteja cada dia me colocando mais e melhor diante do Senhor. Nesse momento, se coloque diante do Senhor e ore, pedindo para que o Senhor venha te auxiliar. Eu estarei orando, em seguida estarei passando a palavra para o nosso pastor, mas eu gostaria que você nesse momento derramasse seu coração, pedindo para que o Senhor venha colocar cada vez mais amor no seu coração e que esse amor seja um amor manifesto por meio da sua obediência. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela é tão rica. Nós podemos aprender tanto e para tanto nós precisamos, Senhor, buscar. Precisamos buscar conhecer mais a Ti, conhecer mais a sua palavra. Palavra essa, Senhor, que penetra profundamente no nosso coração e que é boa para tantas coisas, assim como está escrito em 2 Timóteo 3,16. Nos ajuda, Senhor, a cada dia te conhecer os seus mandamentos, para que assim possamos, Senhor, obedecê-los, para que possamos ser seus amigos. Tem misericórdia de cada mulher, de cada homem que está aqui nessa noite, Senhor, se colocando diante de Ti em devoção, humildemente, confessando, Senhor, os pecados diante do Senhor, porque nós sabemos que quando nós confessamos, o Senhor é fiel, é justo para nos purificar de todo pecado. Então que nós possamos, Senhor, identificar os nossos pecados, confessá-los uns aos outros para que sejamos curados. E assim possamos, Senhor, crescer a cada dia no entendimento de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor diz que nós somos, e assim possamos ser cópias Tuas, Senhor, cada vez mais parecidos com Jesus. Tem misericórdia de cada um de nós, nos auxilia. Nós estamos, Senhor, a cada dia sendo aperfeiçoados por meio da ação do Teu Espírito. Então, Senhor, esteja conosco, nos fortalece, não nos permita, Senhor, que nós caiamos, não nos permita, Senhor, que vivamos uma vida de pecado. Se alguém aqui nessa noite, Senhor, tem vivido uma vida de pecado, Senhor, perdoa, que essa pessoa venha converter-se dos seus maus caminhos. Se aqueles, Senhor, que estão aqui, estão a cada dia buscando mais ao Senhor, fortalece a fé de cada um, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda nessa caminhada. Nós Te amamos e queremos provar o nosso amor Te obedecendo. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, humildemente falando da Tua palavra. Eu entendo, Senhor, que não sou merecedora do Seu amor, que não sou digna, mas mesmo assim o Senhor se entregou por mim, sendo eu ainda pecadora. E hoje, Senhor, eu posso a cada dia buscar mais o Senhor, buscando, Senhor, ser uma pessoa melhor e assim, junto com os meus irmãos, Te servir da melhor maneira possível. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós aqui dessa igreja e de todos os Teus servos que têm Te buscado. Tem misericórdia, Senhor. Tudo Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.